Oi gente, aqui é a Alba Milena, sou mãe do Lucas Milena e eu vim aqui hoje novamente para falar sobre autismo e as nossas experiências com o Lucas, tá? O Lucas tem 18 anos, é autista não verbal, beleza? Vamos lá. Hoje eu vou falar sobre autismo e adolescência. Quem pediu pra eu falar sobre esse assunto foi a Michelle. Michelle, beijo pra você. Obrigado por ter sugerido o tema. Eu achei bem interessante e bastante gente pergunta mesmo. Então eu resolvi abordar e vai ser bem legal, tá? Mais uma vez eu queria lembrar vocês, eu não sou profissional, tá? Eu sou uma mãe. Eu sou mãe do Lucas, o Lucas tem 18 anos, como eu já falei, é autista não verbal, então eu tô aqui só pra trocar experiências, tá? Tudo que eu falo não tem base profissional, eu não tenho formação no assunto. Eu só sou mãe, tá? Então vamos lá. Todo mundo fica muito em dúvida, quando me abordam geralmente, ou ao vivo, ou pela internet, ou quando me ligam, geralmente o contato que eu tenho maior, assim, é com mãe, com as crianças menores, ou estão descobrindo ainda o autismo, a criança tá com 2, 3 anos, ou tá com 8, 9, tá chegando na pré-adolescência, tá rolando toda aquela dúvida do que vai acontecer nessa fase. E a pergunta é, como que faz para passar a adolescência? Como você sobrevive à adolescência? A adolescência já é difícil numa criança, num adolescente não autista, num pré-adolescente não autista. Imagina num autista, então, toda a mudança hormonal que tem e como que é passar por isso, tá? Eu queria mais uma vez lembrar pra vocês que cada autista é um autista, como cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, a minha experiência pode ser completamente diferente da sua. Então, se você também é mãe de um adulto, de uma criança que já virou adolescente e quiser deixar sua experiência aqui nos comentários, por favor, tá? Seja bem-vindo, vai ser bem legal, porque aí mais mães vão entender o que pode acontecer e pelo que a gente pode passar, tá? Pra mim, assim, comparando adolescência com infância, pra mim, a infância foi muito mais complicada. Tá? O Lucas, quando ele era pequenininho, ele era muito agitado, assim. Com 6 anos, pra comer, eu tinha que correr atrás dele com a comida, com o prato de comida, pra enfiar na boca enquanto ele continuava muito agitado, assim. Então, pra mim, foi muito mais complicado a infância, tá? Ele era muito mais agitado. Mas a pré-adolescência, até começar a entrar na adolescência, foi bem complicada também. Eu vou tentar explicar mais ou menos como que foi, tá? O Lucas, com uns 12 anos, ele tava numa baixa de medicação. Ele toma o Risperidon. É muito comum. Se você passa com neuro ou com psiquiatra, é muito comum eles darem Risperidon pra autista, tá, gente? Tá? É o consenso geral que é o remédio que melhora mais o humor, que estabiliza melhor as crianças. Então, é muito difícil algum autista que eu conheça que medique, alguma mãe que medique o filho e que não tenha tentado ou que tome Risperidon, tá? Então o Lucas toma esse, que é a Risperidona. O Lucas toma esse remédio. E na época, o Risperidon, ele dá ginecomastia. A ginecomastia é aquele aumento do seio, sabe? Dá um seinho no menino. O Risperidon deu isso nele. E o neuro que a gente tava na época achou por bem tirar o Risperidon, então a gente passou assim, um ano dessa pré-adolescência, adolescência dele. Foi muito ruim, porque ele tava sem o Risperidon, tava sem controle. O médico entrou com outra medicação que deu um rebote nele, deu um surto psicótico. E foi muito difícil, assim, essa fase, tá? É muito importante, se você medica, acertar a medicação, tá? O Lucas, ele teve um surto psicótico que durou 1 semana. E nessa semana desse surto, foi até aventada a possibilidade de internação dele. Eu quase morri. O médico queria internar, falou que era o melhor caminho. O médico que estava no hospital também, a gente decidiu por não internar, trocou o neurologista. Quando o neurologista viu, ele falou, olha, o que você prefere? A ginecomastia, que é uma coisa super tratável, que não tem tantos problemas, ou você prefere um surto? Vamos voltar pro Risperidon. A gente voltou pro Risperidon assim, em coisa de 3 dias. O Lucas já era de novo aquela criança que a gente conhecia e aquele ano tinha ficado pra trás, tá? A gente não consegue muito bem saber se teve influência da falta do Risperidon, juntou a adolescência, se foi tudo junto, mas foi uma fase muito complicada, tá? Muito complicado por conta dos hormônios também, tá, gente? Todos os desejos que toda criança, que todo pré-adolescente tem, também vai aparecer no autista de forma diferente, mas aparece, tá? O que a gente faz com o Lucas, eu sei que é muito complicado, todo mundo, ai, mas a sexualidade, como que fica? A gente deixa ele à vontade, assim, se ele tá no quarto dele, é o momento dele, deixa ele lá.
tem que saber respeitar, tá, gente? Faz parte do adulto, faz parte do adolescente, tem que saber respeitar também, não pode ficar querendo só cortar também, tá? Uma coisa que muda bastante também quando a criança tá na pré-adolescência, é que ela perde aquela, que gracinha, ai, sabe? Não sei se vocês percebem isso. Acho que mãe com criança de 8, 9 anos já começa a perceber que o olhar das pessoas começa a mudar, tá? Normalmente já muda mesmo. E essa é a hora que a gente tem que ser mais assertiva com a criança, tá? Que a gente tem que ter o pulso mais firme com eles, porque é essa hora que a gente vai moldar como que vai ser o comportamento dele depois socialmente, tá? Então, assim, cortar algumas coisas, cortar algumas birras, porque já não é legal quando tem 5, 6, 7 anos. Você deixar a criança se estender com birra, com alguma coisa, com 18 é muito complicado. Então, lembrem daquilo que eu falei, assim, que é o que dá certo com o Lucas, de mudar o foco, tentar tirar da situação, porque é mais complicado a aceitação dele socialmente se a gente deixa que essas coisas continuem acontecendo. Quem tem que cortar. Entrando na adolescência tem que cortar, tá? É muito importante respeitar o espaço deles, tá, gente? A gente procura fazer isso aqui em casa, tá? Às vezes é um pouco difícil, mas tem que respeitar o espaço deles também, tá? É um adolescente. Se ele não fosse autista nessa idade, você respeitaria. Então, assim, é importante saber respeitar o espaço da criança, do adolescente também, tá? É uma fase muito complicada, os hormônios eles podem alterar muita coisa, inclusive tem muito caso de autismo e epilético, tá? O Lucas não é o único, tem vários casos de autistas que convulsionam, então assim, tomem muito cuidado nessa época com a medicação, porque eles estão crescendo, eles estão engordando, e às vezes assim, a criança vem controlada, isso aconteceu com o Lucas assim, acho que umas 4 vezes durante a adolescência. A criança vem controlada e a gente perde um pouco o ritmo do remédio, porque às vezes uma quantidade de remédio que dava muito bem quando eles tinham 12 anos, com 13, o peso, o crescimento deles é assim, a gente não percebe porque a gente tá vendo todo dia, mas eles crescem de um ano pro outro muito e engordam também. Então cuida com a dosagem do remédio, porque às vezes você tá com uma dosagem X e aquela dosagem não tá mais suprindo pro tanto que ele cresceu e engordou, e às vezes é de uma hora pra outra, a gente não percebe mesmo, tá? Tem que ficar muito afinada com isso, tem que ficar muito atento com isso. Foi uma coisa que eu não percebia, porque a gente tá todo dia lidando, e que o Lucas convulsionou por conta disso, por estar com a dose baixa de remédio. Então, qual é a minha dica pra vocês? Nessa época da pré-adolescência, o médico geralmente, o neurologista, pede pra ver a cada 1 ano. Mas peça para ele deixar com você um exame de sangue para fazer o nível sérico a cada 6 meses, que é o que a gente faz. Hoje o Lucas já está estabilizado, então não precisa tanto. Mas fazer o nível sérico a cada 6 meses, para ver se a criança não tá, se a dose não está muito baixa, tá? Porque aí precisa ajustar, que é para evitar a convulsão. Porque a gente sabe que quem tem filho epilético, quando convulsiona, dá um passinho atrás, né, gente? Dá aquela desorganizada. Eu sinto muito isso. O Lucas, às vezes, tá super bem, depois de uma crise convulsiva dá uma queda, que depois ele demora 1, 2 meses para recuperar. Não é legal, né? Então, tem que tomar cuidado com isso. A mesma coisa com a dose das outras medicações. O Risperidon, por exemplo, que é o que o Lucas usa, tem que tomar muito cuidado para ver se ele não está muito baixo ou se ele não está muito alto, tá? Eu vou explicar o que aconteceu com a gente, foi no final do ano. O Lucas vinha num surto, assim, e o médico nos dá uma janela, a gente vai conversando sempre com o auxílio do médico. A gente vai conversando e assim, se o Lucas está, por exemplo, tá? Não é o que está acontecendo. Tá com 2 miligramas, ele fala, você pode ajustar até 4 miligramas. Ele dá essa janela pra mim, pra eu conseguir trabalhar. E de manhã não tá ficando bem, então durante o dia eu preciso aumentar um pouco, mas à noite dá pra descer. Ele dá essa janela pra gente mexer com o remédio, pra sentir a gente que tá o tempo todo, a gente que sente a criança, né? O meu médico dá essa abertura. E a gente chegou, o Lucas começou com ele tava muito nervoso, e a gente achou que pudesse ser isso, a gente subiu o remédio. Só que não era pra subir. Depois de um tempo ele começou a ficar muito nervoso, muito sonolento. Na verdade, era descer. Então tem que cuidar disso, conversa muito com o médico, vê muito bem, porque assim, cada um tem uma sensibilidade para dose de medicação. Às vezes, isso já não de convulsão eu tô falando do Risperidon, tá? Às vezes a sensibilidade de cada um é o que uma criança, um homem de 18 anos como o Lucas, às vezes 2 miligramas para ele é muito, para uma criança mais agitada de 10 anos, que tem metade do peso dele, 2 miligramas não é suficiente. Então conversa com o médico muito bem para ajustar
certinho essa medicação, tá? O Lucas tá hoje com uma dosagem que ele tomava quando ele tinha, acho que 10 anos, assim. Então, só pra vocês verem a diferença, o Lucas com 10 anos devia ter no máximo 45 quilos. Hoje ele tá com 90 e ele está com a mesma dose. Então tem que tomar muito cuidado, tá, gente? Com todas essas coisas aí e o que acontece na adolescência. O que eu posso falar pra vocês é que passa, como tudo passa, tá? Essa fase é difícil por conta disso mesmo. Eu acho que o mais complicado é esse ajuste de medicação. E cuidar desse furor dos hormônios e dessa diferença e como encarar com isso. E entra novos AVDs, né, novas AVPs, porque você tem que começar a fazer barba da criança, e a gente sabe como eles são sensíveis a tudo. Cortar cabelo é difícil, cortar unha é difícil, fazer a barba é difícil. Então, assim, tem que estar muito bem com todos os terapeutas para conseguir inserir tudo isso com calma, sem assustar a criança ou pré-adolescente ali, tá, gente? Eu tenho muita sorte, o Lucas tá com 18 anos, ele puxou o lado da minha família, ele quase não tem pelos no rosto, então eu tô começando, ele tá com 18, eu tô começando a ter que tirar alguma barba dele agora só, mas assim, é muito importante que vocês saibam introduzir isso, tá? Fazer um trabalho de dessensibilização também é importante para conseguir cuidar de toda essa rotina deles, pra eles ficarem bonitinhos, bonitões, como sempre, né? Eu acho muito importante isso. Eu gosto de falar também, eu lembro que o maior terror pra mim, quando o Lucas tinha, na pré-adolescência, até a pré-adolescência, era cortar cabelo, cortar unha e mão do pé, tá? Passa, tá, gente? É ir trabalhando, não pode deixar passar, mesmo porque eles podem até se machucar. Então insista, no começo é difícil, o Lucas a gente optou por não levar em lugar nenhum, eu corto o cabelo dele em casa. Então insistam nisso, tá? Porque uma hora eles dessensibilizam e aí fica tudo mais fácil, tá? No começo parece muito difícil, mas depois se a gente vai indo com calma, um passo de cada vez, tudo dá certo, tá? É o que eu posso falar pra vocês. O Lucas tá com 18 anos, tá aí, tá super bem, a gente consegue sair com ele numa boa, não tem problema nenhum, a medicação tá controlada. E tá tudo certo, vocês inclusive estão ouvindo o Lucas ao fundo. Bom, gente, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se eu esqueci de falar alguma coisa, deixem as perguntas aqui embaixo, tá? É muito importante pra mim que vocês continuem perguntando, continuem questionando pra eu continuar fazendo os vídeos, tá? Que às vezes é complicado eu pensar no que eu posso falar, qual experiência eu posso jogar, o que eu posso mostrar pra vocês, tá? Lembrando mais uma vez, eu não sou profissional, sou mãe, sempre procurem um médico pra conversar e um terapeuta, enfim, tá? Não fiquem só no vídeo, tá? Vão além disso. Gostou do vídeo? Dá um joinha aqui pra mim. Não se esqueça de se inscrever nos canais pra quando eu lançar novos vídeos vocês receberem a mensagem aí por e-mail. E compartilhe os vídeos nas suas redes sociais, beleza? Beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.